Então vamos lá, quero chamar aqui no palco Ricardo Souza Nunes. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Wagner. Boa tarde a todos os inscritos e acessados aí na apresentação. Um grande abraço a todos. É um prazer imenso estar Maravilha, aqui, Wagner. maravilha. Em nome da ABINFO do Instituto Information Management, deixo aqui a nossa gratidão a você por estar com a gente nessa edição. E antes de passar a sala para você oficialmente, eu quero perguntar aqui para o pessoal, quem é Ricardo Nunes? Ricardo Nunes, eu tenho 49 anos, trabalho aí com tecnologia da informação há mais de 28 anos e tenho muito conhecimento relacionado a IT solutions, a prestação, outsourcing, serviços, Service Desk, Field, monitoramento, e eu vou apresentar também, me apresentar melhor um pouquinho mais para frente na apresentação. Maravilha. O palco é seu. Pode compartilhar seu material aqui que eu já coloco na tela para o pessoal. E no Fechado. final eu retorno aqui com as dúvidas dos participantes. Daí eu faço as perguntas para você aqui diretamente. Maravilha. Só um momentinho, estou abrindo aqui Ok. na tela. Maravilha. Boa apresentação, Ricardo. Obrigado, Wagner. Abraço. Boa tarde, pessoal, mais uma vez. É um prazer imenso estar aqui, podendo falar sobre esse assunto interessantíssimo que é o Business Observability Center e, claro, que tudo isso ligado à observabilidade em TI, né? Para a gente ter uma visão completa do seu negócio com acompanhamento fim a fim. A princípio aí eu quero me apresentar, quem é, como o Wagner, eu falei que ia mostrar dentro da apresentação, quem é Ricardo Nunes. Eu tenho 49 anos, sou casado, tenho 3 filhos. Aqui tem o meu perfil do LinkedIn, quem quiser conectar e a gente trocar ideias, trocar experiências, fiquem à vontade. Eu sou corintiano, sofredor, mais do que nunca pela situação que estamos agora, né? Mas como diz os corintianos da antiga, é corintiano maloqueiro e sofredor, e a gente está sofrendo bastante. Minha experiência profissional, eu tenho 28 anos de experiência em TI, desses 29 anos eu estou na IT2B há 19 anos, longos 19 anos. Eu digo que a IT2B é como se fosse parte da família já. Eu conheci minha esposa na IT2B lá em 2007, e aí tive filhos, casei, tudo bonitinho. E desses 19 anos eu já passei por diversas áreas, passei pela área de projetos, fui gerente dessa área de projetos, de delivery de projetos de tecnologia, e eu estou há 12 anos atuando como Head de Pre-Sales em IT Solutions, que é uma das soluções onde a gente trata o assunto do centro de observabilidade e de observabilidade como um todo, né? Eu tenho a experiência em diversos assuntos de TI, participei já de 5 congressos internacionais de ITSM, de Enterprise Service Management, de toda a parte aí de ITOM. Já fui aí, fiz aí uma visita muito interessante e peculiar nas dependências da Huawei, lá na China, em 3 cidades. A gente fez lá um assessment dentro das fábricas, do showroom, de conhecer bastante aí tecnologia e diversos eventos aí e palestras e dentro do Brasil aqui em congressos relacionados ao tema. Já fui palestrante do HDI Brasil Experience, apresentando aí nossa solução de Smart Attendance Solutions, Service Desk, por 2 anos. Sou formado em gestão de TI e tenho MBA em gestão e estratégia de negócios pela FIAP. Tenho aí algumas certificações, acreditações e cursos relacionados em TI, governança, melhores práticas, observabilidade, ITSM, em tudo que está relacionado aí a IT Solutions. Então, esse é o Ricardo Nunes, mais conhecido até na empresa e no mercado apenas como Nunes, né, pelo sobrenome. Rapidamente sobre a IT2B. A IT2B é a empresa no qual aqui é uma patrocinadora do evento. Ela é uma empresa que é focada em transformação digital, ela é especialista em integração de tecnologia em diversos ambientes e diversos negócios. Ela é uma empresa de integração de soluções e ela tem 3 unidades, 3 BLs. Ela tem IT Solutions,
Digital Transformation Services, e tem a BL de cibersegurança, cybersecurity, que inclusive o Vitor já fez aqui, até um Vitor Fantin já fez aqui um webinar sobre esse tema para o público aqui, em parceria com a BINF e com o IMA. A IT2B está há mais de 20 anos no mercado, ela é posicionada entre as 100 maiores empresas de TI, tem ali aproximadamente 1.500 colaboradores, atendimento de capilaridade em todo o Brasil. Aí tem laboratório técnico, quantidade de atendimentos por ano, né? Mais um pouquinho de informação sobre a robustez e a experiência da IT2B nesses mais de 20 anos. Dentro da unidade de IT Solutions, no qual eu sou o head de Pre-Sales, nós temos soluções de Service Desk, que é o Smart Attendance Solutions, um Service Desk de uma nova geração, tudo que é relacionado a software de Enterprise Service Management, Asset e ITSM, toda a parte de Field Services, Full Outsourcing, hardware como serviço, a parte de outsourcing de impressão e o centro de observabilidade. A observabilidade são as soluções que estão dentro da unidade de IT Solutions, da Business Line de IT Solutions, tá? Entrando agora especificamente em observabilidade, o que é um panorama atual do mercado, né? Hoje existem muitos microserviços. E com o monitoramento tradicional, você não consegue analisar todas essas etapas que devem ser monitoradas, que devem ser tratadas em relação ao monitoramento. Hoje a gente tem diversos apps, tudo isso a gente fala muito em nuvem, fala muito em API, fala muito em integração de sistemas. Então, se você não conseguir gerenciar todos esses microserviços, a observabilidade ela é fundamental para a inovação e para a entrega de serviços digitais, porque se você pensar num simples web, um aplicativo de uma pizzaria, você não tem somente o aplicativo, você tem uma integração com o meio de pagamento dentro do próprio aplicativo, você tem uma experiência do usuário em utilizar o aplicativo, uma gamificação, uma bonificação, e você cada vez mais tem sistemas integrados e atrelados ali que você faz diversas camadas. Então, essa inovação, sem observabilidade, você não consegue gerenciar todas essas camadas e esses microserviços. 96,5% dos CEOs, dos CIOs, eles do setor indicam que existem barreiras à expansão da observabilidade e segurança em seus ambientes multi-cloud e nativos em nuvem. Você precisa ter uma solução que ela seja integrada com a sua nuvem, que ela tenha integração não somente com a sua nuvem privada, né, justamente com as nuvens públicas, com a Amazon, com Azure, com a AWS, senão você não consegue ter o gerenciamento de todo esse ambiente. E 10% é a proporção média desse stack tecnológico na qual as organizações têm observabilidade de ponta a ponta. A observabilidade, apesar de muita gente já falar, ele é um assunto relativamente novo, né? Existe muito monitoramento, NOC, o antigo NOC. E a ideia justamente é você trabalhar isso dentro de um command center, onde você tem muito mais serviços e também tem a possibilidade de ter ali o software como serviço, né? E aí o que todo mundo questiona, o que todo mundo quer saber. Existe monitoramento e existe a observabilidade. O monitoramento, essa figura ela é bem interessante, que o monitoramento você só vê ali a pontinha do iceberg, né? Você não tem essa visão geral em relação ao que está acontecendo para baixo ali nos seus microserviços. E a observabilidade ela é muito maior em relação a esse monitoramento. Então, um command center, um centro de observabilidade, ele é muito maior do que um simples monitoramento de ping, monitoramento de capacidade. Para ser claro, a observabilidade não elimina a necessidade do monitoramento. O monitoramento ele está contido dentro da observabilidade. Ele é ali a instrumentação do seu hardware, do seu software, do seu stack tecnológico. Ele é fundamental para a observabilidade, porque é ali que você vai ter toda essa coleta
de eventos e toda essa coleta da telemetria. O monitoramento apenas se torna uma das técnicas usadas para alcançar a observabilidade. Não existe observabilidade sem monitoramento. Pensando deste modo, observabilidade é a abordagem do quanto você entende do seu sistema complexo. Monitorar é uma ação que você realiza para ajudar na abordagem da observabilidade. Então, você precisa, o pilar ali, a principal estrutura em relação à observabilidade é você primeiro ter o monitoramento desse ambiente. O monitoramento, ele é reativo. Então, você só sabe do que está acontecendo a partir de um alerta de quando algo não sai conforme o esperado. Então, você tem lá um link, você tem lá um servidor, uma aplicação que ela está lenta e o seu monitoramento ele só vai te alarmar quando ele cair. Então ele é limitado para lidar com ambientes complexos. Ele só consegue ali te dar uma visão principal ali daquele problema. Eu estou ativo, eu não estou ativo. Eu tenho um disco que ele encheu de log fora de um comportamento normal, foi uma coisa inesperada por algum erro, por algum bug, e aí ele de repente ele encheu e aí só vai o monitoramento te avisar que você botou uma flag que com 70% o monitoramento tem que te avisar que o seu disco chegou naquele limitador para alguém ir lá e provisionar mais disco. A observabilidade não, ela é proativa. Ela te oferece insights detalhados e ela, com os insights, ela consegue ser preventivo e consegue ser preditivo, visto que aí você tem possibilidade de incluir aí inteligência artificial dentro da sua aplicação e aí a generativa ela consegue te apoiar aí dentro dessa análise desses insights. Ela te dá uma compreensão profunda do sistema e de seus padrões de comportamento. Comportamento não apenas ali daquele site, em si em todo o stack, em todo fim a fim da pilha tecnológica que você tem aquele determinado site, aquela determinada aplicação. E o que é o pilar da observabilidade? Não existe observabilidade, o monitoramento, eles são os eventos. Então, ele é contido dentro de toda a estrutura da análise de observabilidade, da sigla MELT que ela é usada, né? Que são as métricas, os logs, os traces e os eventos. Esse conjunto é o pilar da observabilidade e é o pilar das soluções e não existe observabilidade sem esses 4 itens. A monitoração, ela coleta os eventos, e aí isso você foi feito uma análise com as métricas, com os logs e com os rastreamentos que você tem ali dos microserviços do sistema, tá? Então, ali falando de métrica, de evento e log, uma analogia simples aí em relação ao dia a dia ali de uma tecnologia ou de um processo diário ali, de uma compra ali, de um salgadinho, de um chocolate e uma vendor machine. Se eu faço uma compra e essa compra ela dá um erro, um simples erro, eu fiz o pagamento, eu fiz todo o processo, só que na hora de soltar ali o salgadinho, o cookies, enfim, ou ele não desceu, quem nunca passou por isso em máquina de autosserviço em vendor machine, ou o produto não saiu, ou o produto ficou preso ali de uma forma que ele não consegue mais vender, ficou com um erro, e você também não consegue mais pegar aquele produto para que ela saia daquele estado de erro. Isso gera um evento, vai gerar um alerta. Em muitos casos, às vezes, é alguma pessoa que viu ali, vai avisar ali a empresa que tem que mandar um técnico para abrir a máquina e olhar isso. Você só sabe a hora que você parou de vender e você não tem nenhuma informação de quanto foi sua perda financeira, o porquê que isso aconteceu, porque você não tem nenhuma análise de log. Você só tem um evento ali que a máquina travou e ela ficou inoperante. Com os demais pilares da observabilidade, o log eu consigo observar segundo a segundo todos os steps daquela transação e identificar em qual passo que deu erro aquela situação, que o evento aconteceu. Então ele consegue, segundo
a segundo por tempo de cada step da transação, desde quando você inicia o processo apertando os botões da máquina, até você realizar o pagamento, se o pagamento foi correto, e aí ele, às 15h30, ele liberou o dispenser de um Cheetos, e aí ele travou a máquina que deu erro no dispenser em 1 segundo depois. Então você consegue ver todo o histórico dessa, todo a linha de raciocínio desse log, desde para trás do seu horário de evento, e entender exatamente em qual momento que ele deu erro. Com o Trace, você consegue verificar toda essa parte da transação. Então, você tem ali, baseado nas métricas, baseado nos eventos, baseado nos logs, você tem todo o rastreamento daquela transação. Por exemplo, eu tenho dentro desse processo de pagamento, um processo dentro do processo da venda do Cheetos, na Vendor Machine, eu tenho também ali uma transação da maquininha com a operadora de cartão de crédito, que depende de um link, que depende ali de uma transação. Então, você consegue, além de só rastrear esse processo, você consegue rastrear todos os processos, as etapas, as integrações, todos os microserviços que você tem dentro desse rastreamento. E aí, baseado nesses pilares, você tem exatamente aí o pilar da observabilidade, que é o MELT, que são as métricas, os eventos, os logs e os traces. As métricas, elas são fundamentais para você verificar dentro dos seus eventos e dos seus logs e dentro dos seus traces se está ocorrendo da maneira que era esperado, se o tempo de resposta de uma transação está dentro do esperado ali nos milissegundos que a transação daquela aprovação ela tem que acontecer. Então, a grande diferença entre monitoramento e observabilidade, se você tiver ali de uma forma visual, é que o monitoramento são apenas os eventos, e para você ter o conceito de observabilidade do seu sistema, você tem que ter as métricas, os logs e os traces, os rastreamentos, tá? Observabilidade como prática. Então, o monitoramento, ele está dentro da escada aqui, vamos chamar de escada da observabilidade, dessa curva de maturidade da observabilidade. O monitoramento ele está no passo 1 e 2. Eu tenho que, da mesma forma, para ter a observabilidade, eu tenho que fazer a minha instrumentação completa do meu stack tecnológico, da minha pilha tecnológica. Então, eu tenho que colocar agentes em alguns equipamentos, eu preciso pôr agente. Em outros equipamentos, como nuvem, eu não preciso de agente, ele faz essa conexão sem necessidade de instalação de agente. Onde eu tenho, em alguns casos, onde eu tenho por exemplo, suítes, equipamentos que tem ali uma MIB, eu consigo fazer essa conexão sem agente via protocolo SNMP. Então, a primeira etapa é eu fazer toda a minha instrumentação desse meu stack tecnológico. E aí, o monitoramento ele é reativo, né? Você vai definir métricas, linhas de base e resposta. Ele vai alertar e vai notificar quando algo inesperado aconteceu. Evoluindo para a questão de observabilidade, você começa a ter proatividade e, com isso, você reduz os incidentes, detectando e resolvendo problemas antes que eles se tornem críticos. Então, por que você é proativo? Se você tiver um site que ele está tendo ali um conceito de observabilidade, ele está sendo monitorado por uma central de observabilidade de negócios, quando aquele site começar a degradar, quando ele começar a ter lentidão, quando ele começar a tiver respostas em eventos e logs diferente das métricas que foram determinadas como padrão para aquela aplicação, ele já vai ter um alerta dentro de um dashboard para aquele responsável, para aquela área responsável. Seja em um dashboard criado nas telas nos monitores profissionais que ficam dentro aí de um command center, ou na própria aplicação ali do analista de monitoramento que está monitorando, por exemplo, está monitorando todos os sites, né?
então ele já vai ter esse alarme e via aplicação você consegue ir fazendo drill down e achar exatamente onde está o problema. No monitoramento, ele vai alarmar, o analista de monitoramento ele vai ter que procurar aonde está o erro, vai ter que acessar os sistemas, vai ter que entender qual que é o mapa de relacionamento, o service map daquele site, onde está, em que storage que está, se está em algum disco físico, se é virtual. Aqui com a proatividade da observabilidade, você já é preventivo, então você já tem ali essa detecção proativa e preventiva, porque com os insights você já consegue ir fazendo o drill down ali dentro da própria aplicação e achar exatamente onde está o problema. Então ele pode ser um disco físico de uma storage que está ali uma LUM instalada, que é onde está o pedaço daquela aplicação que está tendo degradação. E aí você tem esses insights para otimizar o desempenho e evitar os problemas antes que eles se tornem totalmente críticos, né? Antes que eles que tenha um downtime ali dentro daquela aplicação. E o Centro de Observabilidade de Negócios, da IT2B, é justamente um conceito onde eu entrego toda a questão dessa observabilidade como serviço, realizando um monitoramento fim a fim, como serviço, incluindo especialistas, software, suporte e serviços. Então, eu consigo ter vários sabores ali e posso ter a entrega ali de todo esse centro de observabilidade e o cliente ele precisa só se preocupar em analisar os dashboards, os dashboards de negócios, não é só TI. Uma grande mudança também que é muito falado quando você sai do conceito de monitoramento e vem para o conceito de observabilidade. A observabilidade, ela apoia a empresa, os negócios da empresa numa visão de negócio para tomada de decisões, diferente de um monitoramento que ele está mais relacionado à área de TI e o pessoal de negócio lá, se cair o site, já vai vir para cima de TI já reclamando que a aplicação parou e o pessoal vai ter que já começar ali a correr atrás ali do prejuízo para restabelecer o downtime daquela operação. Então, com o Centro de Observabilidade de Negócios, com a observabilidade como um todo, você consegue reduzir aí o seu downtime e dos seus serviços e do seu negócio e ficar ali um menor tempo inoperante. E no caso de você ter uma queda, você consegue ter justamente essa previsibilidade do que aconteceu, qual que foi o seu impacto no negócio, qual que foi a experiência do seu usuário com aquela queda, etc. Passar um videozinho rápido aqui de 1 minutinho para vocês sobre ali um conceito de New Relic, onde ele diz que a observabilidade ela é para toda empresa, são para todos os dados que são coletados na telemetria, ela é para toda a empresa, para todos os engenheiros, para todos os especialistas de TI e também não TI que precisam da informação da telemetria que é coletada. We just need to understand the data, see the proof, know what works. Call that being particular? We call it being precise. We don't want head-scratching gaps, guesses, assumptions, or opinions. We crave insights and answers born from data. We're engineers who love how having all of our telemetry, metrics, events, logs, and traces cuts through the crosstalk, separates signal from noise, fact from opinion. It's not data for show, it's data that shows, because it saves us time, settles debate, cancels meetings before they even start, and says, hey, look over here. This is the problem. When dev, ops, security, and business teams come together around data, it washes away the doubt. It reveals the connections we all know are there, the threads that point to the path forward, and what will really work. This is Data for Engineers. Então, ali a gente tem aí justamente esse... Opa, peraí, você foi para o lugar errado. Então, a gente tem ali o conceito de que a aplicação, o dado de telemetria, ele tem que ser para todos
os engenheiros, para toda a empresa que precisa analisar aqueles dados, né? Os dashboards ou criar novas views conforme a necessidade do negócio. E aí, justamente, o Business Observability Center é o centro de observabilidade de negócio da IT2B, que funciona como um verdadeiro centro de operações e comando, um grande command center, que também é a diferença em relação à NOC, que é só Network Operation Center, onde integramos tecnologia de ponta, suporte especializado, software robusto e serviços personalizados para oferecer uma experiência completa de observabilidade de negócios. A IT2B ela pode oferecer esse serviço somente como um software como serviço, caso o cliente queira contratar um software, contratar toda essa parte de implantação, sustentação, administração da aplicação de observabilidade. Você pode adicionar ali serviços de administração, customização e mentoria. Não é um software que você compra, instala e você tem que ter essa consultoria, essa implantação, todos os processos para criar os dashboards. São dashboards que você pode ter dashboards de TI e pode ter dashboards de negócio, de aplicações de negócio e serviços agregados aí na implantação e operação de command center. Se eu quiser entregar a chave ali do centro de observabilidade de negócios para a IT2B, você pode ter também ele dentro de um ambiente compartilhado e também pode ter ele dentro de um ambiente dedicado aí nas dependências da contratante, tá? Nós utilizamos ali para fazer essa observabilidade, falando ainda de observabilidade, nós temos aí parceria com uma ferramenta que é líder do quadrante mágico do Gartner, líder do radar da GigaOn. Então, como vocês já viram, é a New Relic, apesar de ter outras soluções. Então, por que você tem que ali ter uma plataforma de observabilidade fim a fim? A observabilidade ela tem que ser fim a fim. Então, não adianta você ter um monte de sistemas. Quando você tem um monitoramento tradicional, você tem lá, às vezes, em alguns casos, um Zabbix ou um Nagios que está monitorando ping, que está monitorando disco, que está fazendo um tipo de monitoração ali do stack. Você tem, às vezes, um software da Dell, da EMC, da Cisco, que está fazendo ali da HPE, que está fazendo a monitoração do storage. Você tem lá um software que está fazendo a monitoração das suas redes, da sua parte de network, do seu SD-WAN. Então, você tem um monte de software e cada especialista da sua área de TI usa uma aplicação e em nenhum lugar você tem ali tudo integrado, que consiga te dar uma visão integrada de problema. Então o site Talento já vai direto o pessoal lá no link falando que está com algum problema de link. O pessoal de link fala que não é problema dele, já vai olhar na outra aplicação que está gerenciando a storage, o outro vai gerenciar ali uma aplicação, um patch, um debug de alguma coisa dentro de outra aplicação. Aqui com a aplicação de uma observabilidade fim a fim, você em uma única plataforma, você consegue observar todo a sua pilha tecnológica. Você consegue, nessa mesma aplicação, com uma observabilidade, com uma aplicação fim a fim, verificar desempenho, monitoramento de parte de Kubernetes, de containers, gerenciamento de logs, monitoramento de rede, toda essa parte de monitoramento, toda a parte de experiências de observabilidade. Então, você tem ali a parte de observabilidade no fluxo de código, que o próprio área de DevOps utiliza a plataforma de observabilidade para fazer o rastreamento do seu código, analisar o pessoal de segurança, analisar ali monitoramento de vulnerabilidades, rastreamento de erros, explorar e compreender a saúde do seu sistema. Você tem ali uma plataforma dentro da plataforma, fim a fim, você tem ali uma inteligência artificial generativa que te ajuda nos fluxos de trabalho, te ajuda nos debugs de erros, e você tem aí essa operação com essa inteligência justamente para te ajudar nesses fluxos de trabalho. E o pilar de tudo isso, dessa plataforma de dados de telemetria, é o Melt, novamente, ali, como eu disse, que ele é o pilar ali que faz toda essa sustentação.
os dados são coletados, você tem a telemetria de dados, igualzinho ali uma telemetria lá, fazendo uma analogia com Fórmula 1, que fica o pessoal analisando dados de cada volta, do pressão de pneu, de desgaste, de várias métricas que são coletadas, é justamente essa telemetria, só que você está fazendo uma telemetria de dados ali da sua pilha, de toda a sua pilha tecnológica. Então, com essa possibilidade, dentro da plataforma, você tem ali uma integração com ferramentas de colaboração, ele te apoia nessa decisão de monitoramento de mudanças dentro do seu ambiente, porque você consegue ver todo o impacto que você vai ter ali no seu Service Map, se você mudar ali, o que eu estou mudando aqui, eu vou ficar com aquele servidor ali em downtime de tal hora a tal hora, quais sistemas que vai ter impacto dentro daquilo, toda a parte de alguns logs de segurança, níveis de serviço das aplicações, a parte de código, integrações. Então, você tem uma plataforma fim a fim, a experiência do usuário, alertas de anomalia, dashboards. Você pode criar dashboards, você pode customizados para cada área, para cada aplicação. Como que a ferramenta ela funciona? Os agentes, eles são instalados no equipamento e eles geram logs. Esses logs, eles têm uma ingestão de dados desses logs dentro do processamento da New Relic, e aí, ou dentro da aplicação de observabilidade, e esses logs devolvem isso nos dashboards que foram criados, e você consegue também ir analisando servidor a servidor, caso você queira entrar ali e fazer uma inteligência no detalhe, né? E a grande ali, uma grande novidade ali, uma grande funcionalidade ali da New Relic, por exemplo, ela tem ali uma IA generativa que você consegue, ela te ajuda a você entender ali os seus debugs, entender ali os seus erros que estão acontecendo. Então, vou passar aqui um vídeo também rapidinho que fala sobre essa IA generativa que já está embutida dentro da aplicação sem nenhum custo aí adicional. The journey between human question and AI answer is complex and unpredictable, but AI is still software, and I'm still in charge of it. I need to go deep into services, frameworks, models, and databases, and also see end to end. I need APM that can handle AI. And with New Relic, I have it. Inside the all-in-one observability platform, New Relic alerts me that AI response negative feedback, error rates, and token usage have spiked. So I drill down to an interaction with negative feedback and trace the logic behind it. Whoa, I can see every leg of the journey, track which touched the AI that helps with compliance, and then go deeper. I click into the error, see inputs, outputs, and other metadata. Okay, there's an issue with how my service transforms the data from the model. I fix it in code. Done. Finally, I compare models to find the least expensive, highest quality option. So I can save money and turn those thumbs down, up. And you can too, because New Relic makes your AI stack just as observable as the rest of your software. Start now with more than 50 ready-made AI integrations. Control for speed, cost, quality, and compliance, and never ever fear complexity. New Relic AI Monitoring, the latest in observability and the first APM for AI. Então, ali a aplicação, ele tem essa IA generativa que ele justamente te auxilia e você tem muito mais velocidade nessa correção de erros. Vocês puderam observar ali no vídeo que ele automaticamente, quando ele estava fazendo um monitoramento pelo dashboard, ele viu que um trace ali estava com um comportamento diferente numa resposta, ali no comportamento das métricas que foram definidas, e quando você vai fazendo o drill down dentro da ferramenta e analisando os logs, ele mostrou exatamente em que fase do log ali, qual step daquele microserviço que apresentou o erro, e ele automaticamente, com as integrações, são mais de 50 integrações com sistemas diferentes, já com templates prontos, que você consegue fazer esta integração, e aí automaticamente você consegue, ele com essa IA, ele consegue te mostrar onde está o erro no código e te propor ali melhorias daquele código, o que você pode estar fazendo de alteração. Você vê ali, compara os modelos,
o que é viável, o que vai resolver, e aí você aplicando, ele já aplica ali aquela correção dentro daquele erro, daquele código, já para estar solucionando o problema muito mais rápido do que você ainda ter que ficar procurando o que era o erro. Até você chegar ali, você pode perder horas, e aí quanto de dinheiro você pode estar perdendo ali, que é intangível ali, às vezes, quanto que é a perda financeira do negócio com aquele pedaço daquele microserviço que não está sendo monitorado. Os benefícios em relação ali a desempenho, a experiência do cliente, inovação e eficiência operacional. Você tem benefícios de redução de risco, de aumento de receita e de redução de custo. Então, você tem ali, com monitoramento fim a fim, você acelera a detecção e a correção de vulnerabilidade de código, porque você consegue ter ali uma IA, ter ali uma ferramenta que trabalha para você na análise daquele código e nas sugestões de código para a área do DevOps. Você garante o desempenho durante o pico de demanda, porque você consegue ter ali, criar situações e análises de pico de demanda para você já prever isso dentro do seu ambiente e já estar preparado ali para quando o marketing lançar uma promoção ali na televisão, no horário nobre da Rede Globo, no intervalo antes da novela do Jornal Nacional, todo mundo vai acessar aquele site e aí não foi previsto a demanda e ninguém consegue acessar, o site está fora, né? Melhora a experiência do usuário, porque você tem ali um ambiente mais controlado e com código e com um ambiente mais dimensionado corretamente para sua determinada demanda, melhorando justamente a experiência do usuário, melhorando ali a resiliência do seu sistema. Além da possibilidade de você consolidar uma plataforma de observabilidade, de centro de comando e controle em uma única plataforma fim a fim. Toda a empresa vai estar analisando o dado dentro da mesma aplicação, todos os dados vão estar dentro da mesma aplicação. Você aumenta a velocidade de releases de software, porque justamente a IA, a aplicação, ela consegue testar esse software, acelera a modernização de aplicativo, impulsiona a produtividade dos desenvolvedores e diminui os custos de hospedagem em nuvem. Lembrando aí que a própria aplicação da New Relic, ela já está em SaaS, ela já é aí uma aplicação que roda na nuvem, eles têm aí a aplicação aí em diversos data centers da AWS no mundo, inclusive no Brasil. Mais um fato muito interessante em relação à observabilidade, a observabilidade ela não vai pegar o seu dado que é produzido dentro de um sistema, dentro de a gente estava até fazendo ontem uma apresentação para a Polícia Federal, e eles perguntam, mas que dado que ele trata? Ele não vai lá pegar o meu dado pessoal, lá do meu passaporte, que está lá na Polícia Federal de quando eu tirei meu passaporte, ele não vai pegar essa minha foto, meu RG, meus dados para trazer para processar no sistema. Ele processa no sistema o que é a ingestão de dados, né? Ele processa no sistema o log que é coletado daqueles equipamentos que estão com a instrumentação. Então, o que ele analisa são exatamente os logs e não o dado em si do ambiente. Você pode fazer uma retenção de dados desses logs por um período, você consegue reter os logs aí dentro de uma solução num servidor físico, num servidor, eu quero reter os dados num data center meu, esses dados de log. Você pode processar os dados dentro do New Relic, fazer a ingestão de dados dos logs no processamento do SaaS de New Relic, e caso você opte, você pode guardar esses dados por um período dentro de um servidor aí numa nuvem privada aí do próprio contratante ou na sua própria nuvem privada, tá? O licenciamento da aplicação, ela é por ingestão de dados, e aí a quantidade de administradores que vão estar utilizando o sistema. Não usuários que vão acessar e olhar os dashboards. Por exemplo, meu analista de monitoramento que só abre a tela e olha o dado que já está sendo apresentado. Não, mas os administradores que criam novos dashboards, como ele disse, como eu mostrei no vídeo, New Relic, a ferramenta tem que ser, não apenas a ferramenta tem que ser para
todos os engenheiros da empresa, porque lá o pessoal de DevOps, eu preciso analisar meu código, eu preciso criar dashboards específicos, ele precisa ter uma licenciamento de administrador para fazer todo esse processamento de dados desses dashboards que ele vai criar. A IT2B, ela te apoia junto com os especialistas para criação dos dashboards, te orientar como que é melhor você estar criando dashboards de negócios, dashboards de DevOps, dashboards de cada área, porque cada área vai usar um dashboard diferente, né? As possibilidades com observabilidade, eu já comentei bastante coisa aqui ao longo da apresentação, mas eu tenho ali observabilidade de negócios, que eu posso estar analisando todo o meu negócio, a arte de capturar, medir, gerenciar a interação ao vivo entre a telemetria de dados e a análise de negócio para auxílio de tomada de decisão. Então, eu uso esses dados aí que são coletados, eu uso ali os pilares do Melt para tomada de decisão de negócio. Eu consigo monitorar um aplicativo de vendas, eu consigo monitorar um e-commerce, eu consigo monitorar pontos de venda e ter uma visão abrangente e contínua de todo o meu negócio. Desde alguém que deixou algo no meu carrinho lá e eu ficar monitorando quem está deixando, botou no carrinho e está enviando, assim como você pode identificar tendências, padrões de comportamento para manter seus clientes engajados e comprando. Então, a ferramenta de observabilidade, ela também apoia os negócios. Não, aqui não está falando nada de ping, de disco, de storage, de memória, de disco, de nada. E ele melhora justamente como você tem um sistema mais robusto, mais ajustado, mais observado ali dentro dos seus microserviços, você tem ali a parte de APM que te mostra ali a experiência do usuário. Ele monitora de perto o comportamento dos seus usuários e dos pontos de interação com o sistema, dando a possibilidade de identificar oportunidades de melhoria e garantir a cada interação que as interações sejam fluídas, aumentando a fidelidade e a satisfação do seu cliente. Esse cliente pode ser não só um cliente de um e-commerce, pode ser o cliente de um software, de um aplicativo ali de Enterprise Service Management que de repente ficou lento, e você também vai estar observando esse sistema que abre os seus incidentes para TI ou para não TI, e também pode estar com um problema ali dentro da aplicação e estar insatisfeito com a sua própria TI. Isso também é um cliente e ele também monitora essa experiência de usuário, né? De um ERP, de um sistema judiciário, do PJE, como eu vou falar ali um pouquinho mais para frente, que é o cliente, é um advogado, é um servidor interno de um tribunal de justiça que usa uma aplicação, ele é um cliente daquela aplicação. É muito interessante que você pode ter um command center integrado ou até dentro da mesma solução, ou integrado com outro contrato, ou da própria empresa, você consegue ter aí a aplicação da New Relic integrada junto com as suas ferramentas de SOC para compartilhar alguns dados de telemetria, você já tem as integrações prontas para alguns sistemas, e você também tem toda a integração ali via API com o seu Service Desk, com o seu software de Enterprise Service Management, ou ITSM, algumas empresas que ainda não usam esse conceito de utilizar uma ferramenta para incidentes, para gestão de ciclo de vida de solicitações para TI, não TI. Então, você pode ter também toda essa integração, de modo que quando algum alerta ele é gerado, quando tem algum evento, ele automaticamente já abra um ticket dentro da sua ferramenta de gerenciamento e aquele analista de monitoramento, ele já atenda aquele chamado na própria plataforma. Isso facilita que você, além de ter uma única plataforma fim a fim, você tem todo isso registrado ali no seu sistema de gerenciamento. E aí, caso eu precise fazer algum dispatcher, caso o erro esteja fora ali do conhecimento do analista de monitoramento dentro do script dele, ele pode passar ali para uma outra área, algum especialista de sistema está trabalhando. Um detalhe importante, no caso da IT2B, caso alguma empresa queira, a IT2B dentro do centro de observabilidade, eu faço ali a administração e a sustentação e a customização, a mentoria da plataforma de observabilidade. Mas caso algum cliente, eu
gostaria de contratar serviços profissionais de algum especialista de Windows, de Linux, para ele, de rede, de banco de dados, para ele fazer também essa sustentação, esse braço aí de TI para a própria empresa. Então, aquele servidor que deu um problema, aquele AD, aquele banco de dados, que alarmou, eu também posso passar esse chamado para um especialista aí que é ou dedicado ou compartilhado, que não seja da própria empresa, mas que eu estou contratando um serviço profissional de sustentação do meu ambiente, também integrado ali a centro de observabilidade, tá? Existe também essa possibilidade, ou como também isso pode ir para uma outra área, porque o dispatcher ele vai ser feito pela própria ferramenta de ITSM, que também poderia ser um SMAX da IT2B da OpenText, mas que o cliente já utilize e já tem ali dentro do contrato. Mas também é possível fazer aí toda essa integração e toda essa venda como software de serviço em um único contrato. Falando um pouco ali da ferramenta, então, como eu comentei, a plataforma da New Relic, ela ficou em primeiro lugar entre todas as soluções de observabilidade, devido à sua inovação e ao seu maior valor geral para clientes. Depois aí tem o link, que você consegue dando uma olhada aí dentro desse relatório da GigaOn, que é um órgão aí que faz aí essas análises de ferramentas por segmento, por solução. Pode observar ali que o New Relic ele está ali entre os líderes, junto com outros players do mercado, né? E também aqui tem um quadrante mágico do Gartner, onde a New Relic também é uma das líderes ali pela 11ª vez consecutiva nesse quadrante. Aqui são os parceiros IT2B ali para observabilidade. Eu só vou dar que você também consegue fazer um ambiente de observabilidade, dependendo da maturidade, do tamanho do ambiente, com outras ferramentas. Você tem, por exemplo, o OpenTelemetry, a própria New Relic, ela é federada ao OpenTelemetry e você consegue ter essa troca de dados, ela é uma colaboradora. O OpenTelemetry é como se fosse o Linux, como se fosse o GLPI, é uma solução open source de observabilidade, só que você pode baixar e você tem que totalmente customizá-la, né? E a New Relic, ela é uma empresa que ela ajuda no desenvolvimento, ela usa métricas coletadas baseadas no OpenTelemetry e compara também métricas para te dar os insights. Então, e o Grafana a gente às vezes pode usar também para fazer os dashboards no Command Center, né? Aqui eu vou falar bem rapidamente um case aqui, em relação ali a um Command Center, um case da IT2B, onde nós entregamos toda a solução 100% do ambiente ali de fio a pavio. A gente entrega o New Relic, entrega ali as telas de dashboard que foram instaladas, 10 telas de 65 polegadas dentro do cliente, e ele faz um monitoramento ali de mais de 2.000 servidores, mais de 400 aplicações, faz monitoramento de todo o PJE do Tribunal de Minas. Ele tem uma ingestão de dados de 69 terabytes por mês, e num contrato de 36 meses, a gente vai analisar 2,5 petabytes de dados coletados, né? Ali, então, você tem toda a parte de software, hardware e todo o pessoal que vai operar ali o Command Center. Então, esse o Command Center ele é um site nas dependências da contratante e ele opera 24 horas por dia, 365 dias por ano. Alguns clientes aqui da própria IT2B. E aí aqui, rapidamente ali, até por causa do tempo, eu só vou mostrar aqui um pouquinho, apesar que vocês viram no vídeo, a carinha do software. Ele é um software integrado, ali quem tem a licença administrador, você consegue acessar ali e manipular os dados, não apenas consultar. Aqui eu posso só consultar dados, então eu tenho aqui, aqui do lado esquerdo, todas as possibilidades de todo o meu ambiente que eu consigo monitorar. Então, se eu quiser ver ali uma métrica de infraestrutura do meu ambiente, eu tenho aqui uma sheet de infrastructure,
Aqui é um ambiente de demonstração, óbvio. Eu tenho aqui os perfis de usuário, eu posso ter vários perfis de usuário, então um perfil de banco de dados pode ver só a informação de banco de dados, só o que é de respeito dele, alguém pode ter um perfil 100%. Então essas views de cada usuário, ela é totalmente customizada, né? E aqui dentro de infraestrutura eu consigo ver ali todos os meus servidores que estão dentro aqui desse ambiente, quantas aplicações rodam em cada equipamento, as métricas desse ambiente com 6 hosts, 4 aplicações. Eu consigo ir fazendo análise dentro dos gráficos. Caso eu queira entrar em um IP específico, você vai fazendo drill down ali dentro da aplicação. Aqui eu entrei em um host específico e consigo ver as métricas daquele host específico, todos os dados ali, as redes que está sendo monitorado. Eu consigo manipular os gráficos aqui se eu quiser uma informação, outra informação. Eu consigo buscar ali, criar condições de alerta dentro desse gráfico, expandir ali, aqui eu só estou com os últimos 30 minutos, eu posso expandir esse time aqui em cima por um período maior de análise de dados, ó, aqui eu estou colocando 1 hora, então tudo isso aqui ele é totalmente customizado. Aqui você pode ter os seus dashboards customizados da maneira que você tiver mais familiarizado, do jeito que você criou aqui o seu dashboard. Aqui não está criado, que é no ambiente de demo, mas você pode criar esse dashboard da maneira que você achar melhor para sua determinada área. Você tem toda a parte de rede. Você aqui dentro de browser, você pode ter uma aplicação, por exemplo, eu tenho aqui um site, um portal, deixa eu ver se tem em outro usuário aqui alguma coisa. Aqui eu tenho mais sites, eu posso pegar aqui um site aqui de próprio teste do ambiente de demo, que você consegue verificar de onde está sendo o acesso desse site. Então, dentro do site, você consegue ter ali uma telemetria, você consegue ter ali um mapa de relacionamento, de onde esse site está instalado, quais são os serviços, a própria experiência de usuário, as suas dependências, os níveis de serviço que você customizou. Então, como está o nível de serviço desse site? E você também consegue ter ali a geografia, que não são informações de TI, mas eu quero saber, por exemplo, quem está acessando o meu site no mundo. E eu consigo te mostrar ali quantos acessos você teve em cada país. Se eu quiser entrar e ver quais os estados de um determinado país, quantos acessos eu estou tendo alcance, quem está acessando o meu site, e aí você consegue ter toda essa análise, tá? Então é o que eu queria mostrar para vocês, acabei alongando um pouquinho, e eu queria ver com o Wagner se tem alguma dúvida aí, se tem mais alguma informação que alguém queira perguntar. Passo a bola para ti, Wagner. Maravilha, excelente apresentação. Temos pergunta aqui, sim. Primeiramente, o pessoal está pedindo aqui, Ricardo, os links mencionados na apresentação poderiam disponibilizar no chat? Você tem os links aí? Tenho. Posso? Coloca no chat privado aqui para mim. Sim. Que eu já coloco para eles aqui no chat. Vou pegar aqui e já coloco. Maravilha. Assim que eu colocar aqui, eu já faço as perguntas. Pode perguntar. Pode. Ó, pode. O Fernando Góes está perguntando o seguinte: entendo que a observabilidade é uma evolução do monitoramento, que além da TI, ajuda a área de negócios. De que forma essa tecnologia traz insights para os líderes de negócio? Justamente baseado nos dashboards, né? Então eu crio dashboards de negócio, não dashboards apenas de TI, que é a grande diferença, né? Eu consigo ter um dashboard de TI, de TI para TI, e eu consigo criar insights, por exemplo, eu quero saber aquilo que eu mostrei no service, na geografia. Eu sou um executivo e eu quero dentro de ter um dashboard, vai que é importante aquela informação para mim, eu quero saber quem está acessando o meu site, de onde estão passando
repartindo os acessos daquele meu determinado site, do meu aplicativo, por hora, por dia, por ano. Então você consegue construir um dashboard com visibilidades de negócio e não só visibilidades de TI. No Tribunal de Justiça de Minas, a gente tem lá 10 painéis que ficam dentro do centro de observabilidade, que ali está voltado para TI. Cada área de TI tem o seu, mas tem uma tela lá na presidência onde ele tem dashboards de negócio, coisas que interessam para ele. Então, por que é muito importante esse processo de implantação, de customização e mentoria? Porque justamente a IT2B ela faz esse apoio em relação à implantação, à definição dos processos do NOC e da definição da criação dos dashboards, tanto para TI como para negócio. Fantástico, vamos lá, temos mais perguntas aqui, ó. O Tiago, para a construção das dashboards e análise das métricas, vocês realizam consulta de bancos do Prometheus ou algum outro banco de dados privado? Eu posso utilizar ali, o Prometheus é uma ferramenta de observabilidade, também ele é um software de observabilidade, não é fim a fim, ele não tem uma plataforma única de tudo, mas você tem que customizar, você tem que ter os dados, mas eu consigo usar as métricas do Prometheus e subir dentro de uma análise de New Relic ou do próprio OpenTelemetry, porque eles são todos baseados nessa parte da telemetria. Então eu tenho integração nativa com o Prometheus e eu consigo usar os dados do Prometheus, que são os eventos, essa telemetria, e está integrado junto com os dashboards, ou jogar informação para o Prometheus como dashboard. Aqui, por exemplo, em Minas, por exemplo, no TJ, a gente usa nas telas, para você ter uma visão muito melhor, lá dentro do ambiente de video wall, a gente usa ali aqueles dashboards, eles foram desenvolvidos em Grafana. Então, ali, o dashboard que está plotado ali dentro das telas, dos monitores profissionais no centro de comando, ele não está usando ali os dashboards direto do New Relic. Ele usa os dados de telemetria e você cria a view dali. Agora, os especialistas que estão logando dentro, os administradores, as áreas dos engenheiros, eles estão usando os dashboards que são criados para cada um dentro da própria ferramenta do New Relic. Um dashboard de negócio também, ele pode estar usando do New Relic ou ele pode estar, eu quero uma coisa muito específica. Às vezes é mais fácil você desenvolver ali num Grafana e somente apresentar os dados, fica uma visualização melhor. Maravilha, excelente, Ricardo. Perguntas em si nós não temos mais, temos parabenizações aqui do pessoal, né? Acho que a apresentação foi bem nítida, lembrando as pessoas que vocês vão ter acesso às gravações, tá? Então, assim que a gente acabar esse nosso webinar, nós vamos também disponibilizar para vocês lá no canal do Instituto Information Management, tá bom? Eu compartilho com vocês aqui o link também. E aí você tem meu e-mail também, tem meus dados aí de telefone, eu vou colocar aqui no chat também. Fiquem à vontade, caso queiram conhecer mais a solução, caso aí tenha alguma empresa que tenha interesse em entender melhor isso, a gente precisa entender melhor o ambiente de vocês, a gente está disponível aí, eu estou colocando meus contatos, o Wagner passa para vocês também. Pode colocar aqui. O Alain, o José Alain, ele fez um comentário aqui, não sei se cabe um comentário seu também, né? Em TI, observabilidade é a capacidade de monitorar, medir e entender o comportamento e o estado interno de um sistema complexo com base em métricas externas. Sim, ele analisa todo esse ambiente, todas essas métricas. Claro que você consegue ter essa visão externa porque você tem justamente essa experiência do usuário, né? Mas a base dele, o pilar dele, ele está ali analisando ali a Melt, que são os pilares, e aí esses dados todos são unificados, porque que é interessante você ter, mais uma vez eu falo, ter uma plataforma fim a fim que faça observabilidade fim a fim. O próprio Tribunal de Minas, ele tinha essa salada de ferramentas
cada uma fazia de um jeito, cada área olhava de um jeito, e ele tinha que ficar a hora que dava um erro. Esse erro do disco do storage é um negócio que ele até um gerente comentou, cara, a gente teve um problema que a gente procurava em tudo e não achava o problema. E o problema era um disco de um storage que está lá no data center, você não sabe nem onde está, e ele deu problema, e aquela aplicação estava naquele Alum, era uma máquina virtual que estava dentro de um erro físico. E isso comprometeu justamente a performance daquele produto. Com o New Relic, justamente você vai fazendo drill down, agora com uma ferramenta única, você vai em todas as áreas, independente de quem seja o problema, você consegue ver onde está o problema fazendo drill down dentro daquele erro que apresentou no log. Agradeço aí a Maravilha, todos. Ricardo. Obrigado, Wagner. Espero Nós que que tenham gostado. agradecemos. Nós que agradecemos. Eu quero deixar aqui só esse espacinho para você fazer as considerações finais e despedir desse público maravilhoso que está com a gente agora à tarde. Eu agradeço a todos mais uma vez a presença, deixo aí meus contatos, visitem o site da IT2B, caso vocês tenham interesse, ou pode me procurar no LinkedIn ou me chamar no WhatsApp para a gente trocar mais ideias, falar mais sobre o assunto, e caso alguém tenha interesse aí na contratação de um serviço de observabilidade, entender melhor aí o que é observabilidade, entender o que utilizar em cada... Não é uma solução pronta, tá, pessoal? Então, a IT2B, ela integra soluções, ela trabalha com customização da solução, e aí justamente por isso que a gente precisa trocar essa ideia, trocar esse bate-papo, para ver o que você já usa, ver o que é possível integrar, de que forma que pode ser feito e qual ferramenta você vai utilizar que vai ser melhor aí. Não é um remédio, que nem às vezes o pessoal brinca aí no posto de saúde, chegou lá com a doença, dipirona, 30 gotas, dipirona, 30... todo mundo que chega lá, não é isso. Aqui, claro que a gente tem um player de mercado, que é a New Relic, que nós somos parceiros, é uma empresa líder mundial, mas existem empresas que têm, às vezes, um budget menor, ou que tem uma maturidade de infraestrutura de TI menor, que não dá para ela ir direto aqui de subir logo o degrau. Então, você consegue também fazer observabilidade com outras ferramentas open source, por exemplo, e a gente consegue também dar essa consultoria com os nossos especialistas e, de repente, desenvolver um ambiente para o cliente iniciar com ferramentas open source ou direto ali para um New Relic, dependendo dessa maturidade e tamanho de ambiente. E agradeço a todos mais uma vez. Muito obrigado. Excelente, Ricardo. E várias parabenizações, Alex Melo, obrigado pelo compartilhamento, Thiago Benigno, parabéns pelo tema, apresentação, Caio, parabéns, valeu, RM Martins, José Alan, show, parabéns, o Sérgio Grisa, legal, parabéns, muito legal. Então, assim, várias parabenizações em nome da ABInfo e do Instituto Information Management. Deixo aqui a nossa gratidão pela parceria, por você estar com a gente aqui. E nos encontraremos em futuros eventos, tanto presenciais quanto online. Correto? Com certeza. Grande abraço a todos. Maravilha. Um abraço, Ricardo. Tchau, tchau.